Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço. Fala, galera do Garra, beleza com vocês? Como estão as coisas? Estamos de volta aqui para mais um podcast e estamos com uma sériezinha nova aí. Às vezes você aí que está nos ouvindo do Garra, você vai no Garra, você vê algumas pessoas lá cuidando de vocês, você vê alguns líderes lá orando por vocês, às vezes entregando uma palavra, e você fala assim, como esses caras vieram parar aqui? Você vê lá o tio Bruce, tia Ângela, Carol, Iguê, Bia, o Fabrício, a Aline, o Decai, a Júlia. Como que esses caras vieram parar aqui no Garra? E hoje vamos começar a desvendar esses mistérios. A gente está fazendo uma série de conhecer os nossos coordenadores. A gente está aqui com a Carol Bueno, coordenadora do Garra aí, e a gente vai conhecer um pouquinho ela. E aí, Carol, você tá bem? Eu estou muito bem, muito feliz, muito honrada de estar aqui, compartilhando essa história com a galera, com vocês. Que eu acho que é muito válido mesmo isso que você falou, né? A gente está tanto tempo junto, mas muitas vezes a gente não sabe a história uns dos outros, né? Como conheceu a Jesus e essa caminhada, que é uma aventura com Cristo, com dificuldades, com alegrias, mas que é muito recompensadora. Mas é muito bom. Com certeza. Assim como tanto os discípulos, tanto os primórdios da igreja, você vê lá Calvino, Armínio, Lutero e tantas outras pessoas, todos eles tinham algo em comum, que é o encontro com Cristo. É o caminho de Damasco, né? Como o Paulo estava no caminho de Damasco. E é isso que a gente quer saber de vocês. A gente quer conhecer realmente vocês, a história de vocês, o que comem, como dormem. E realmente, porque às vezes você vê... Eu vou no Garra desde os meus 12 anos. E às vezes eu via as histórias da tia Evelyn, do Gabriel, da Elide, e cria mais uma intimidade. Você cria mais uma intimidade, cria um respeito maior por essas pessoas, né, pelos seus líderes. E isso acho que não tem preço. Você dividir uma intimidade com a pessoa, você contar a sua história para a pessoa. E ainda mais um líder. O líder se abrir desse jeito, eu acho fundamental isso aí. Então, quando me propuseram essa ideia, eu achei super, super válida, porque realmente isso cria uma certa intimidade maior com o seu líder. Com certeza. Porque eu acho que, assim, o importante é a gente não ter máscara, né? Colocar também as nossas vulnerabilidades, como a gente tem lutado, porque somos seres humanos iguais, né? Com o mesmo propósito de agradar a Jesus, sermos parecidos com Ele, mas que tem uma caminhada. Sim. Então, estou aqui, né? Para abrir meu coração para vocês. E vai ser inédito, eu acho que esse testemunho que eu nunca compartilhei no Garra, então vai ser legal. Eu sinceramente, não sei da sua conversão, como foi, sei que você é de Deus, isso é fato, você é muito parecido com Jesus, mas a gente não sabe como isso aconteceu. Então me conta um pouco sobre a Carol, onde ela nasceu, como foi a sua criação, um pouquinho, se caso você se sentir à vontade, claro. Claro. Sem problema algum. Bom, eu nasci na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Nossa, eu pensei que você era daqui já. Não. E lá, eu não nasci num lar cristão. Os meus pais não iam numa igreja evangélica, vamos assim dizer. A minha mãe, ela tem uma história assim de uma busca muito grande. Então, só que ela ia em vários lugares. E o meu pai sempre seguiu o catolicismo. Ele era muito fiel, porque é uma tradição da família. Entendi. Então, ele nos levava e ela acompanhava, né? A família toda ia na igreja católica. E ali eu tenho lembranças de ir na igreja. E você chegou a fazer todo o processo? Eu fiz eu fiz catecismo. Uhum.
E eu me lembro, assim, eu não me lembro de experiências pessoais com o Senhor, mas eu me lembro, assim, das apostilas, me lembro de histórias da Bíblia, mas era algo assim mesmo porque os meus pais me levavam, né? Então, ainda como criança, a criança vai aonde os pais a levam, né? Sim. E foi interessante porque eu sou muito grata a Deus pela história, por tudo como Ele tem conduzido a minha vida, porque aos 6 anos de idade, a partir dos 6 anos de idade, eu passava as férias escolares na casa de uma tia, porque tinha primos da mesma, uma idade próxima, então eu passava as férias na casa dessa tia, que é cristã. Ah, que legal. E então eu tive o meu primeiro contato assim mais pessoal com o Evangelho, porque antes eu estava ouvindo falar sobre histórias da Bíblia, mas ali eu estava vendo coisas diferentes. Foi a partir dos 6 anos, porque na casa dela ela fazia culto doméstico. Então, como eu tinha criança, aí falava que era o cultinho. Então, e aí eu via tudo aquilo, pensava, gente, o que é isso, né? O que é culto? A inocência da criança. Eu não sabia o que era culto. E ela era sempre muito musical, ela e meu tio, então tudo era música. Ele tocava harpa, você tem ideia? Tocava violão e tal. E era tudo música e tal. Aí eu via antes de dormir, não podia dormir sem cada um fazer uma oração, e eu nunca tinha visto isso. Então ali foi assim um choque, né? Um impacto. A sua veia musical, então, veio dessa parte aí? Sim. E aí eu estava descobrindo um mundo novo. Então, mesmo tão nova, né? E aí eu ficava assim muito entusiasmada, porque assim, eu estava ali para brincar com os meus primos nas férias, só que Jesus tinha uma agenda oculta de se encontrar comigo. Até que eu me lembro a primeira escola bíblica de férias que eu fui, que ela nos levou. Fruto de EBF. Sou fruto da EBF. E foi lá meu encontro com Cristo. Porque eu nunca tinha, até me arrepia de lembrar, porque eu nunca tinha visto um culto com tanta liberdade artística, né? E lógico que tinha o Espírito Santo se movendo ali. Porque até então, o que eu via, mesmo muito novinha, era algo mais ritualístico, né? Você repetia algo e tal. Enfim, era aquilo que eles conheciam, e eu não estou aqui para julgar, nem condenar. Tanto é que foi a primeira... Se você não soubesse, muitas vezes, disso, às vezes você não entenderia aquilo, né? Exato. Então isso é interessante também. Então eu vi muita liberdade, assim, foi o primeiro coral de crianças, a professora ela montou um coral e eu estava tão feliz, que eu via dança, eu via teatro, então brincadeira, então assim, foi algo que foi maravilhoso, né? Foi impactante, e eu digo, né, que ali foi meu encontro com Cristo, né? Ali foi onde realmente eu aceitei Jesus, que eu voltei tão feliz, assim, uma explosão de alegria para casa, que até cheguei em casa e falei assim: pai, sabe qual que é a melhor escola que existe? A melhor escola do mundo? Ele, qual? A Escola Bíblica de Férias. Porque assim, eu falei, gente, isso aqui é um tesouro, era algo que, e até me lembro com uma... Quantos anos você tinha? Tinha 6 para 7. 6 para 7. 7 anos, assim, bem novinha. E isso, assim, eu sou muito grata a essa minha tia, porque ela tem uma história de evangelismo, assim. Eles têm o costume mesmo de discipular, de abrir a casa para fazer cultos mesmo. Tanto é que isso foi na minha infância, na infância dos meus irmãos, que a gente tem bastante diferença de idade, né? Eu e meu irmão somos 13 anos de diferença, e eu e a minha irmã 9. Então, assim, antes de eu nascer... Caçulinha, bem caçulinha. Até queria falar depois sobre isso, né? Porque como Deus trata. Porque antes, né, sempre falava, né? A filhinha mimada. Só que até cair nas mãos de Deus, que ele dá aquela quebradinha... Você era mimada, não? Era, não? Porque todo mundo cuidava de mim, né? Então, até seus irmãos, no caso, né? Até os meus irmãos. Minha mãe, às vezes, precisava trabalhar. Falava, olha, sua irmã, dá uma lá pra sua irmã. Busca na escola. Da hora, velho. Só que na infância deles... a minha mãe já ia na casa dessa minha tia, porque ela morava meio
perto, e minha tia já fazia cultos lá. Não sei se vocês já ouviram falar do tio Cássio, de São Paulo. Na época na década de 90, 80 para 90, foi uma explosão, assim, do evangelismo através desse pastor. Nossa, não conheço. Depois procura na internet, assim, muitos, assim, tipo, até o pessoal antes da Renascer, da Oficina G3, muitos deles, dos músicos, eles iam no tio Cássio. Minha tia, os meus primos eram fruto do tio Cássio. Nossa, que da hora. Então, ela abria a casa, fazia cultos lá. E nessa época, a minha mãe foi, e os meus irmãos já tiveram o primeiro contato com o evangelho. Não seguiram totalmente, mas ali já foi uma semente. Então, ela é uma pessoa muito preciosa para a gente e para muitos outros, porque tem esse dom de evangelismo. E eu vejo como é importante esse discipulado, como abrir a casa. Chama? Íria, queremos você aqui, Íria. É um barato. Então comigo, depois de muitos anos, né, que a minha mãe já tinha aceitado Jesus, foi comigo, então, essa experiência. Só que eram sempre nas férias, porque eu voltava para casa, né, era a rotina normal da casa. Sim. Só que eu ficava contando os dias para as férias de novo, para eu ir para lá. E você achou que mudou alguma coisa em você, assim, tipo, nessa EBF? Sim. Tipo, tão preciosa para você? Sim, porque eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Entendi. Era uma alegria, assim, que não era por ganhar alguma coisa material, né? Então, a gente tinha, graças a Deus, uma família estruturada. Meu pai tinha um emprego bom, os meus irmãos estavam na escola, nós estávamos na escola. Então, assim, a gente vivia uma vida teoricamente boa, mas faltando Jesus, né? Tanto é que eu ainda, lógico, quando criança não percebia isso, mas tinha questões de relacionamento familiar ali muito difícil. Eu vejo que, assim, o meu pai, não adianta, cada pessoa só consegue dar aquilo que recebe, né? Então, a infância do meu pai foi muito difícil, ele até passou fome, então, assim, teve que trabalhar muito cedo. Então, a forma de demonstrar amor dele é no serviço, né? Então, só que por muito tempo eu ficava esperando, sabe? Aquele abraço, aquele elogio, aquele acompanhamento de perto, e não tinha, mas não é porque ele não queria, mas não conseguia. Então, desde assim, aí eu me converti na infância, tinha esses encontros na época das férias. E na adolescência, eu vejo assim que foi um tempo, mesmo que eu já tinha Jesus, mas foi um tempo difícil, porque a adolescência em si, né? A gente está se descobrindo. Sim. E assim, eu vejo assim que foi uma luta muito grande na minha adolescência com relação a... Eu tinha muito complexo de inferioridade. Entendi. Eu sofria muito, assim. E na escola, assim, na minha época de escola, não tinha mais ninguém evangélico na classe. Uhum. Então, assim, eu já tinha a questão da timidez normal. E aí eu pensava, gente, eu sou um ET aqui. Porque daí distrai de tantas outras pessoas, né? Sim, e eu vejo que... todo mundo. Talvez o meu posicionamento não foi, talvez, o ideal, porque ao invés de eu ver, assim, uma grande oportunidade, não, então eu vou evangelizar, ou eu queria muito alguém para conversar na mesma linguagem que eu, e eu sofria, porque eu não tinha. Então, o que eu fiz? Eu fui me fechando muito. Entendi. Eu era bem fechada, bem tímida e tal. Então, eu vejo que eu lutei muito, né, assim... Foi uma grande dificuldade na adolescência. Mas, por outro lado, foi o momento que a minha mãe aceitou Jesus. Assim, e seguiu mesmo. Porque aí, a partir da minha adolescência, eu acho que para uns 12, 13 anos, ela começou a ir numa igreja e nunca mais deixou. Porque a gente aí já mudou o histórico, assim, o cenário da minha família. Porque nessa época a gente já tinha mudado de cidade. Meu pai tinha sido transferido pela empresa. Uhum. Só que depois de um tempo ele trabalhava na área de TI. Para Vinhedo? Não, ainda não chegou Vinhedo. Ainda. Piracicaba a gente foi. Tá chegando, é a próxima. E aí ele tinha sido transferido pela empresa, só que ele trabalhou por mais uns anos, só que cansou, porque era muito estressante. Ele trabalhava na área de TI, trabalhava dia e noite, era plantão e tal. E aí ele achou melhor, porque eles tinham uns acordos, e aí ele pegou um pacote lá, enfim, e aí decidiu comprar um comércio, um mercado pequeno lá na cidade, e quis mudar totalmente o ramo. Só que aí... De TI para o mercado muda totalmente. Totalmente, né? Porque aí ele pensou assim, não, eu não quero patrão, né? Eu vou seguir meu negócio próprio, e né, era ele e a minha mãe.
E aí, eles denominam essa fase da nossa vida como o deserto. Porque, assim, financeiramente estava estruturado, só que aí foi, assim, ladeira abaixo. Por quê? Era um bairro muito pobre, era bem difícil. E ali, espiritualmente, também a gente sentia... Eu, mesmo adolescente, mas eu me lembro... assim, um peso espiritual muito grande, e eu vejo que permissão de Deus pra gente realmente estar nos caminhos. Sim. Porque a minha mãe... Ela que ele fala, né? É na dificuldade, no deserto mesmo. É isso aí. Sim, é no deserto. Tanto é que era tanta dificuldade com esse mercado e tal, porque eles só trabalhavam e não tinha um retorno, não tinha retorno nenhum. Eu não lembro ao certo quantos anos foram isso, mas foi um bom tempo. E aí, num momento de desespero, a minha mãe liga para essa minha tia. Ela fala, tipo, reclamando, eu não aguento a minha vida, eu tô muito cansada, a gente só trabalha, eu não sei o que eu faço. E a minha tia, ela foi muito sábia, ela indicou a Donep. Eu acho que a galera não vai conhecer, porque já é uma coisa bem, né? Mas eu conheço. Que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É uma estratégia de evangelismo também. Sim. Para empresários e tal. E é muito bom, assim, já tem mais de, sei lá, bem mais de 30 anos que existe isso, e muita gente se converte. Pessoas que nunca entrariam numa igreja vão em reuniões, né? E ali apresentam Jesus através de testemunhos e... nossa igreja também é fruto da Donep, exatamente. Sensacional. Então, ela até deu... Acho que tinha uma revistinha com os endereços de cada cidade, ela passou... A minha mãe foi, e foi engraçado, assim, né? Porque a gente, quando lembra dessas histórias, eu sempre fui a companheirinha dela. Então, para todas as reuniões eu ia junto. Mesmo se eu estivesse só adulto, eu ia. Eu sempre gostei. E ali ela se firmou com o Senhor novamente. Então, foi um tempo que ela começou a ir. O meu pai também. Que legal. Foi por um tempo. E até que a Donep, ela é uma porta de entrada, né? Então, depois eles não falam de igreja nenhuma, mas, né, o Espírito Santo também, né? E aí os líderes te apresentam, pode ser aquela mais próxima da sua casa, enfim. E nós começamos a ir, sim, aí finalmente, numa igreja que começou, na verdade, uma reunião de oração. Eu gosto de oração porque eu acho que eu aprendi de criança. Que legal. Porque era uma pastora da Assembleia de Deus, pensa. O joelho calejado já, né? Então aí já foi um novo mundo pra mim, porque aí eu começava a ouvir orando em língua. Eu falei, gente, o que é isso, né? Realmente quem não sabe assusta, né? Eu era adolescente e falei, que é isso? Só que eu sentia, assim, a presença de Deus. Eu via, assim, eram muito focados em tudo, jejum e oração e tal. E ali a minha mãe começou a ir por um tempo com meu pai também. E depois de um tempo os meus irmãos. Eles ainda estavam, tipo assim, descobrindo o mundo. Infelizmente, né, o inimigo, ele vem mesmo em cima do jovem. E a gente já tem uma curiosidade, eu acho que por natureza. Né? Vamos ser sinceros. A gente tem vontade de ser outra pessoa, né, parece. A gente olha todo mundo fazendo e quer fazer também, quer ser aceito, quer... Exato, né? Exato. Essa galera que tá ouvindo, assim, tá numa idade que é justamente isso, né? Quer estar com um grupo de amigos, quer ser aceito. Então, acho que o meu sofrimento foi um pouco diferente, né? Porque eu era muito fechada e tal, e eu ficava nesses conflitos, né, entre o pessoal da escola e aquilo que eu estava aprendendo naquele mundo novo de igreja e conhecer Jesus. E eles não, eles ainda... como foi antes da minha mãe ir para a igreja, então eles já estavam no mundo, tiveram suas experiências ali, mas Deus resgatou. Porque a minha mãe, assim, como foi, né, essa questão tipo, do enfoque na oração, então a gente orava muito, né? E não foi fácil, né? No começo, assim, o jovem para ir para a igreja, eu lembro que, né, teve uma resistência da parte deles, mas eles vieram. Legal. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, quando a minha irmã foi batizada com o Espírito Santo, assim, ela cantava, assim, e aí, tipo, eu olhando aqui, eu falei, gente, eu não sei o que é isso, mas eu quero, porque, assim, eu tô vendo que é algo muito sobrenatural. E ali, então, aí nós indo nessa caminhada, né, na igreja e tal, tinha a escola dominical, e aí eu ficava, tipo, impressionada, né, histórias da Bíblia e tal. E aí foi a minha adolescência, basicamente, foi conhecendo, mas de uma forma estruturada dentro de uma igreja. Pela primeira vez, indo sempre. Porque até então, né, era de
nas épocas das férias, né, foi aquela explosão de alegria. Na adolescência, eu vejo que, assim, é muito importante, assim, vejo como é precioso a gente ter, né, um ministério como o nosso, que tem palavras, assim, direcionadas, porque eu não tinha um grupo de adolescentes como hoje existe, por exemplo, aqui o Change. Sim. Então, eu tinha questões, só que eu não sabia com quem falar. Por exemplo, de identidade, né? Eu tinha muitas perguntas, eu tinha muitos questionamentos, porque é realmente aquela luta da carne e espírito. E a vontade de querer saber na hora, muitas vezes a gente tem, né? A gente tem essa o que é isso? O que está acontecendo? E eu quero resposta agora, né? O adolescente, ele é muito assim, né? Eu tinha mesmo. Então, muitas perguntas. E, às vezes, vinha a tristeza porque eu não conseguia, por exemplo, vencer a timidez. E queria estar no grupo de amigos. Só que, ao mesmo tempo, quando eu estava lá, eu não me sentia à parte. Então, assim, foi bem confuso, né? E aí veio o terceiro capítulo, que é aí quando nós viemos finalmente para Vinhedo. Por quê? Meu pai, depois ele vendeu o mercado, foi um milagre, foi sobrenatural, porque era um mercado falido. Nossa. E nessa época, minha mãe, assim, em oração, ela clamava muito, e aí o Espírito Santo falou para ela um nome de um homem. E ele queria comprar o mercado. Nossa. E depois de alguns dias, o homem chegou e falou: meu nome é Maurício, que bizarro, e eu tô vendo esse mercado, e eu quero comprar, só que ele estava falido. Assim, não era algo bonito, era algo feio, assim. E ele, como ele tinha uma rede de mercados, então ele via potencial. Uhum. Ele falou: não, eu vou investir nisso. E sim, é só Deus. Só Deus poderia ter feito aquilo. Então, isso fortaleceu muito a nossa fé, né, a fé dela e tal. O meu pai, infelizmente, não quis continuar, porque ele tem a tradição familiar muito forte. Sim. E aí ele teve um sonho com o pai dele e tal. A gente entende que foi algo espiritual, infelizmente. Mas a gente continua orando, a gente continua crendo e amando, né? E agindo em amor que cada um tem o seu tempo. E aí, como ele saiu conseguiu vender de forma milagrosa aquele mercado, ele começou a estudar para fazer concurso público, porque ele já estava numa idade que pensou assim: olha, eu não consigo mais entrar numa empresa de novo. E ele foi muito, assim, esforçado, assim, ele tem muito foco, sabe? Então, eu tenho que sustentar uma família, então ele começou a estudar. Ficava o dia inteiro estudando. Até que ele passou num concurso público em São Paulo, então era bem longe, né? São Paulo, Piracicaba. São Paulo. Aí era mais de 2 horas de ônibus só para ir, então era quase 2 horas e meia, então era 5 horas por dia em transporte. Só transporte. Só que aí era o que tinha, então ele falou: não, eu vou nessa, e aí ficava viajando, só que aí começou a cansar, né? Lógico, físico. Depois, então ele pensou: ou a gente tem 2 opções, ou a gente volta para São Paulo, ou a gente mora num lugar mais perto. E aí, a gente tem família em Jundiaí e tem amigos que moram aqui no Marambaia, que vira e mexe, a gente vinha pra cá. A gente sempre gostou daqui de Vinhedo, entendi. Então esse é o... foi a chave. Porta de entrada, entendi. Aí ninguém queria voltar pra São Paulo, porque depois quando você vive... É que vocês são, né, eu acho que é daqui de Vinhedo, mesmo, né? Então... Sou vinhedense. Acho que eu nunca saí de Vinhedo, tô brincando. Saí sim. E, assim, quando a gente vem para o interior, é muito difícil ir para um lugar que, tipo, São Paulo é ótimo, mas, assim, é trânsito, assim, são coisas, assim, que a qualidade de vida, né, do interior, então, para nossa família, todo mundo foi unânime, não, a gente quer continuar interior. Aí, beleza, aí... Também foi, assim, da gente ter mudado para cá foi sobrenatural. Por quê? O meu pai tinha esse trabalho, ele passou no concurso e tal, só que a parte, assim, financeira era bem baixa. Aí a gente pensava: vamos lá, dinheiro na casa dos nossos amigos e tal, vamos dar uma olhada na cidade, meu pai e minha mãe. Só que eles pensavam: nunca a gente vai ter condições de morar em Vinhedo, porque as casas são bem caras e tal, só que a gente está falando do ano de 2001, mais de 20 anos. Sim. Já era caro. Naquela época. Já era caro. Mas quando Deus tem, sabe, seus caminhos, a gente está debaixo da vontade dele, ele faz coisas que só ele pode fazer. Eu falo isso porque eles vieram aqui só para ver, né? Vieram, almoçaram voltaram com os amigos. Casa, né? Exatamente. Voltaram com uma casa. Que vendedor é esse? Corretor. Foi passando pelo Aquários.
Né, eles viram lá uma casa que gostaram bastante e tal, aí foi toda uma negociação, mas eu não tenho aqui e ali, e Deus moveu e conseguiu. E aí mudamos pra cá e tal, e aí eu vejo assim, com essa fase de que a gente mudou para Vinhedo, foi um tempo assim que eu tive experiências mais com a palavra, porque como eu tinha até dito antes, né, quando a gente começou a ir na igreja lá em Piracicaba, era uma igreja muito voltada para a oração, e eu era muito nova também, a gente não pode culpar, porque lá eles não ensinaram, né, mas a gente tem a Bíblia, né, está disponível a nós. E aqui, né, logo a gente já começou a vir nesse ministério aqui, na Jesus Cristo é o Caminho. Depois de um tempo, foi depois que eu terminei a faculdade que eu comecei o IFC, mas assim, mesmo antes, assim, né? Como você achou o IFC? Não, antes a gente começou a procurar a igreja, quando a gente mudou pra cá. Foi engraçado, né? Porque os meus irmãos eram solteiros ainda, e eu era grudada neles, né? Que eles dirigiam. Aí vamos caçar a igreja, vamos procurar. Você tinha quantos anos, Carol? Eu tinha 17. 17 para 18. Tava quase tirando a carta, mas eu grudava neles, né? Vamos procurar a igreja. E, gente, foi muito engraçado. Porque teve de tudo, assim. Teve igreja que, quando a gente chegou, tava aquele louvor alto. Aí a gente falou o nosso nome. Aí, quando foi anunciar, falaram os nomes tudo errado. A gente não levantou. A igreja inteira olhando pra gente, apontando, são vocês. A gente morrendo de vergonha. Então, a gente não faz isso no Garra, porque realmente constrange. Aí, assim, né, fomos em diversas igrejas. E é engraçado porque cada uma gostou mais de uma. Eu gostei muito da Batista da Independência, porque era muita galera da minha idade. Tinha muita gente de 18 anos. Os meus irmãos gostaram daqui porque, na época, tinham os jovens, eram separados, né? Tinha o pessoal mais velho. Ah, entendi. Então, aí a minha mãe gostou da Batista da Água Viva, que tinha senhoras lá que faziam a coinonia. Aí a gente, nossa, mas encaixada no grupo já. Cada um em um. Mas olha como é importante, tipo, o grupo, como você é recebido, o grupo de amigos, assim, é muito importante. Sim. Então, às vezes, né, confessando pecado, às vezes a gente peca, né, nas igrejas, como receber. Mas isso faz total diferença. A pessoa, às vezes, decide ficar naquela igreja, não é nem pela palavra, não é nem pelo louvor, mas como é recebido. Por conta da comunhão, né? Mas aí a gente falou, não, a gente vai ter que entrar num consenso, né? E aí a minha mãe falou, não, falou pra mim, eu abro mão, eu vou com você e tal. Mas engraçado, né? Porque eu, a mais nova da história, eu acho que Deus me usou naquele momento. Falei, não, todos vamos juntos e vamos a Jesus Cristo é o caminho. Nem era onde eu queria. Mas eu entendi de Deus que era pra gente estar aqui. Não me pergunte o como, o porquê, que eu sei que só Deus sabia. E aí, logo a gente veio pra cá, minha mãe foi a primeira no IFC. Então, eu participava da escola bíblica e tal, era a tia Evelyn dando aula de escola bíblica aqui. Aí já eu falei, é um IFC, já. Falei, gente, eu preciso estudar a Bíblia. Porque eu ficava maravilhada. Eu lembro até hoje da primeira aula que ela falando do tabernáculo de Moisés. Foi, assim, algo sobrenatural. Então, eu vejo, assim, foi muito da caminhada, assim, do conhecer a revelação da palavra. Então, depois, quando eu entrei para o IFC, que aí eu falei, meu Deus, isso realmente é maravilhoso, né? A meditação, o diário de meditação. Então, assim, cada experiência na palavra foi me ajudando muito a ser quem eu sou, né? E conhecer a Jesus. E assim, e aí eu percebo também que algo que nos faz crescer muito, até queria deixar assim como dica para as pessoas, o servir. Não importa onde, mas o servir. Porque eu lembro assim, e o Garra é muito rico, porque você pode servir em tantas áreas. Sim. Eu lembro assim que eu sempre fui do louvor, né? Desde quando eu entrei aqui, e sou muito grata a Deus por isso. Mas quando começou o Garra, que a Elide, né, sempre empreendedora, ela falou, não, a gente vai fazer um evangelismo noturno.
Eu nem sabia como isso ia ser. A gente ia junto. Ai, não, agora a gente vai fazer um discipulado. Eu nem sabia direito qual que era. E fazia o discipulado. Não, então, assim, a tia Evelyn, você vai ser líder de grude. Eu nem sabia o que significava grude ainda. E aí, então, assim, foi muito importante, assim, eu acho que na minha vida, o servir o tempo todo, aquilo que precisa. Eu acho que o servir entra muito em maturidade. Você tem não é só mais um ouvinte, você faz alguma coisa. Então isso como todos, né, a gente entra na vida cristã sendo uma criança. Sim. Eu tô com 2 crianças agora em casa. Agora é mais do que nunca você entende. Agora mais do que nunca eu entendo que cada tipo fase é muito importante. Mas é muito, muito importante. Então, tipo, essa fase do servir é uma coisa que me pega, porque é onde você se sente um pouco mais importante. Não que você não seja, mas você sente que você faz a diferença em alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes eu falo pro Heitor, pega isso aqui, leva pra sua mãe. Ele volta a criança mais feliz do mundo, porque ele fez alguma coisa. Então essa parte do servir realmente ela é fundamental na vida do cristão. E é lógico que não são só flores, né? Não. Porque é aquele ferro, né, que tá se afiando lá uns com os outros. Mas isso é muito importante. Os bastidores que ninguém vê. Mas isso é tão importante. Até a gente estava falando, né, sobre esse ano que os coordenadores, a gente está mais direto nos eventos. Eu vejo que como Deus falou comigo, assim, como Ele me tratou e como isso foi recompensador, porque não é, por exemplo, o meu primeiro ministério, mas é aquilo que está precisando. Vamos fazer aquilo que precisa. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas, qual é o meu chamado? Né? Querendo um título, querendo uma posição. Sim. Só que Jesus veio para ser servo, né? Então, é aquilo que precisar, a necessidade que tiver, a gente tem que estar com o coração disposto a servir. Exatamente. Então, isso também, a gente não pode esquecer que tem renúncias. Tem renúncias. Eu vejo toda a minha história, assim, desde da adolescência, mesmo depois na juventude, na época de faculdade, foram muitas as renúncias. Mas isso vale a pena. É muito recompensador. Eu vejo que, assim, tiveram fases da minha vida que, às vezes, até coisas legítimas. Por exemplo, de um grande sonho, por exemplo, de um relacionamento. Eu lembro que teve uma fase na minha vida que o Senhor me pediu isso. Uhum. Isso eu realmente nunca falei no Garra abertamente, mas eu senti de falar. Porque eu acho que muita gente também pode estar passando por isso, das renúncias. E isso pode ser em qualquer área. Uhum. E eu lembro quando o Senhor me pediu, né, para renunciar a algo, eu não entendia naquele momento por quê. E foi muito duro. Eu me sentia tipo... Você estava num relacionamento? Sim, um relacionamento. E aí o Senhor colocou claramente no meu coração que não era da vontade dele. Uhum. Na hora eu fiquei muito em dúvida. Assim, em dúvida não, porque eu sabia que isso era a voz de Deus. Que da minha carne não era. Porque é lógico que eu queria. Porque sempre o maior sonho foi constituir família. Uhum. Né? E ali, quando Deus me pediu aquilo, eu me sentia tipo o Abraão tendo que matar o Isaac, mas dessa vez foi matar mesmo, né? Que ele... Deus nunca viu cabrito nenhum. Não. Foi matar mesmo. E aí, tem sido assim, uma caminhada assim, de aprender o romance com Cristo. É sempre assim, simples? Não. E aconteceu que você chegou e falou? Sim. Eu terminei o relacionamento, a pessoa não entendeu, pensou que eu era doida, né? Porque eu não tinha muito uma razão além da voz de Deus. Entendi. E aí, quando eu fiz isso, eu vejo que foi um processo de cura, porque eu vi que eu precisava muito da revelação da paternidade de Deus. Entendi. E eu vejo que é muito uma carência dessa geração hoje, dessa revelação. Lembra que eu falei da identidade, né? Adolescência? Eu era muito assim, tinha muita dúvida sobre quem eu era. Uhum. E foi nesse tempo assim de dor, de renúncia, que assim, parecia que eu falei, Jesus, parece que eu estou em depressão porque eu choro muito. Mas era o tempo, era um luto mesmo. Sim. Era como se fosse um luto. Mas realmente, de certa forma, era uma perda.
Então foi um tempo assim, no início assim, de muita dor, mas que valeu muito a pena, Samuca, porque lembra que eu falei assim, no começo eu aprendi a experiência da oração, depois da palavra. Mas nessa fase assim de dor, eu aprendi a orar a palavra pela primeira vez. Porque sabe quando você não tem palavra para orar? Perfeito. Eu abri a Bíblia e comecei a orar salmos. Perfeito. Comecei ali e aí eu falei, gente, mas é exatamente isso que eu tô sentindo. E foi assim, de uma forma... Eu lembro até hoje, não tinha ninguém em casa. E aí, no meu quarto, eu passei horas e horas e horas e eu não senti. Porque eu vi assim, era como se eu falasse assim para Deus, Deus me ama, porque assim, nessa hora eu preciso do seu amor. Me ama porque eu não consigo sozinha. Foi algo muito forte, muito intenso, mas muito precioso, assim, que eu... posso olhar para trás e dizer que valeu a pena. Eu me lembro, porque assim, daí depois disso, Samuca, Deus me levou para tantos lugares que eu nem imaginava. Eu gosto, né, contando mais um segredo sobre mim. De uma vez por ano, pelo menos nessas conferências doidas, assim, muito Espírito Santo, muito fogo, muito penteca, eu amo. É uma rodada. Ser ministrada, né, porque a gente serve tanto, ministrar tanto, eu falei, não, eu preciso ser ministrada. Sim. E eu me lembro, acho que foi ano de 2015 ou 2016, sei lá. Eu estava lá no Mineirinho com umas amigas, conferência de confrajovem lá da Batista Lagoinha. O pastor Lucinho estava pregando e aí ele falou assim, pede um sonho grande para Deus e tal, como algo que você nunca pediu. Aí eu pedi. Aí na hora me veio um pensamento, eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensei assim, Jesus, eu quero pregar em outra nação. Aí, entreguei. Entreguei, né? Legal. Samuca, no ano seguinte, eu estava pregando nos Estados Unidos. E eu não pus a mão nisso, eu não pedi para ninguém. O Rodolfo da Lu me ligou. Gente, eu não converso com ele no dia a dia, sabe? Uhum. O Rodolfo me ligou. E ele falou, Carol, eu quero que você venha pregar aqui sobre o tabernáculo de Davi. Falei, Rodolfo, deixa eu não ter uma mais fácil. Aí eu não tinha me ligado, que fazia exatamente um ano que eu tinha pedido aquilo para Deus. Eu comecei a estudar, a tia Evelyn me ajudou muito, né? Porque ela tem todo o material, né? A vida dela é nisso. Aí eu comecei a estudar. E aí quando eu estava voando para os Estados Unidos, né? Estava no avião, o Espírito Santo me lembrou daquela oração, daquele desejo. E sabe, se eu não tivesse feito aquela renúncia, se eu não tivesse morrido para minha vontade, com certeza eu não estaria lá e nem aqui agora. Porque se a gente se envolve num relacionamento que nos afasta de Deus, é muito difícil voltar. Pela misericórdia de Deus, é muito difícil voltar. Sim. Então, se essa galera que está me ouvindo assim, pudesse lembrar uma coisa, eu peço assim, de coração. Não tenha medo de renunciar àquilo que Deus está te pedindo. E pode ser qualquer área, pode ser assim um emprego dos sonhos. Se isso vai te afastar de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Ou até um ministério dos sonhos. Se isso até isso pode nos afastar de Deus. O título, né? Às vezes a pessoa é tão ligada, não, eu quero ser líder. Não, sabe, Jesus até isso fala muito aqui comigo no Garra. Gente, eu tô aqui para servir. Hoje em dia a gente tá com uma carência enorme, tipo, de pessoas que servem por Jesus. Não servem porque precisam servir, porque são obrigadas a servir, ou porque querem aquilo, aí quando conseguem, fica estagnado. Simplesmente a gente está com uma carência muito grande nisso de... Sim. Não, eu vou fazer, é por Jesus. Eu vou fazer... Não, se é para deixar, eu deixo e é por Jesus. Pessoas que entenderam. Pessoas que entendem quem Cristo é. É muito forte na minha cabeça, Samuca. Eu fico visualizando a cena, na minha imaginação, a cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. Se você simplesmente lê, é uma coisa, né? Agora, se você entender realmente quem lavava os pés dos discípulos e quem Jesus era... Exato. Isso é maravilhoso. Então, lavar os pés... O que é lavar os pés hoje em dia? A galera que está ouvindo aqui, obedecer a sua mãe, vai lá, vai lavar a louça, vai lá dar um abraço nela, vai lá, né, dar um abraço, um beijo no seu pai, agradecer. Mesmo não tendo um bom relacionamento. Exato. É se humilhar. É se humilhar.
Pedir perdão. Às vezes terminar um relacionamento por questão de ouvir por uma voz na sua cabeça. Que a gente sabe quem realmente falou. Mas é essa a questão, esse é o ponto. O ponto é você entender quem Deus é. Eu vejo assim também na caminhada de tempos em tempos como o Senhor prepara também o discipulado. Até a gente estudou Tito, né? Teve o upgrade e fala tanto quanto as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens, e eu vejo isso na minha vida. Deus prepara de tempos em tempos, assim. Hoje eu faço terapia com uma professora do IFC, a doutora Sandra. Ela é do Rio de Janeiro, a gente faz online. Doutora Sandra, conheço. Maravilhosa, né? Demais, né? Como é importante, assim, esse discipulado, porque nessa época, né, que eu falei da renúncia, tinham pessoas lá comigo, que nem agora, existem outros desafios, né, que eu vejo profissionais, muitas vezes ministeriais, então tem ela ali comigo. Então, a gente não pode andar sozinho, nós precisamos uns dos outros. E, ao mesmo tempo, também tem pessoas que, pela graça de Deus, eu também posso discipular. Então, isso é o tesouro do Evangelho, né? A gente aprender não só com o Senhor, mas uns com os outros. Sim. Então, eu vejo como mais uma chave que a gente não pode deixar, nunca o discipulado. A gente aprende no IFC, né? Que você tem que ter o seu Timóteo. Sim, o Barnabé. E o seu Barnabé. Não tem jeito. E o Paulo. Tia Evelyn é o Paulo, né? Da nossa geração. Mas nós precisamos mesmo dos amigos para orar uns pelos outros, para falar menos, né? Para puxar a nossa rédea. Quantas vezes eu já sentei naquela salinha pastoral, Evelyn, descascando. Mas é o jeito, não tem jeito. Alguém tem que te frear, senão você acha autossuficiente. Exato. Deus te freia muitas vezes, né? Sim. Nesses momentos aí, eu também já passei por vários momentos que Deus ia me freando. Não é fácil não, Carol. Sim. Mas daí, você foi pregar nos Estados Unidos. Sim, foi... Onde foi lá? Era Filadélfia, numa igreja brasileira, e a Shalom. E ali, né, foi algo muito maravilhoso, né, falar sobre o tabernáculo de Davi, falar sobre adoração, Sim. né? Então, eu vejo que são uma das palavras, assim, que queima no meu coração, né? Porque, assim, é um eterno aprendizado de como ser um verdadeiro adorador, que não tem nada a ver com a música. A música pode ser um instrumento. E eu vejo, assim, o mover de Deus naquele lugar. São pessoas... A gente acha que nos Estados Unidos é só glamour. Mas tem muita gente sofrendo ali, né? Na fase, assim, de evangelho. Já está bem diferente do Brasil, né? Já está um pós, infelizmente, né? Um pós-evangelho. Então, tem muita gente carente ali de Cristo e do mover. Então, foi algo que Deus preparou, assim, foi algo muito lindo. E eu vejo, assim, Deus foi abrindo portas, sabe? Isso que é o legal, assim, quando você está nessa aventura com o Senhor, você não precisa forçar nada. Sim. É lógico que a nossa parte a gente tem que fazer, né? Sempre tá buscando a Deus, sempre tá estudando, sempre tá em oração e em comunhão, mas as portas, sabe? Ele vai abrindo. Então, eu vejo assim, na minha vida, na minha história, que o Senhor tem aberto essas portas. Sim. Eu sou muito grata. Glória muito a Deus. Grata mesmo. E como veio essa veia de adoração? Qual que foi o momento que você virou a chave, assim, você falou, eu acho que é um pouco disso. Legal essa pergunta, porque ainda na adolescência, porque como eu fui bastante estimulada, né, na infância e tal, com essa parte artística e musical com a minha família, com os meus primos, com a minha tia e tal. É porque, assim, nas igrejas, antes não tinha muitos ministérios, né? Diferente do Garra hoje, até que tem várias áreas. Então, eu comecei a fazer coral e tal, aula de canto na adolescência, porque eu sempre gostei muito de música. Eu achava que ia estar no louvor é por gostar de música. Até estar, né? Porque foi, sei lá, acho que com uns 16 anos eu comecei a participar do louvor. A primeira vez foi negado, né? A líder do louvor falou que eu não estava pronta.
No começo parecia que, nossa, ela era maldosa, mas ela foi muito bondosa, porque aí me fez ir estudar. Que legal. Então, aí eu fui fazer aula de canto coral e tal. Realmente o coração ainda estava muito duvidoso, assim, de identidade sobre o Senhor. Porém, a partir do momento, assim, é tanta graça de Deus, né, que quando Ele se revela a nós pela palavra, mesmo, né, a gente sempre vai estar em obras dentro de nós, né? Hoje, cada um de nós que estamos aqui nessa sala, né, a gente está em obras, né? A gente está a gente está aprendendo sempre. Sim. Porém, eu vejo que é muito importante essa questão da revelação da palavra, que eu entendi, assim, é toda uma construção, assim, de que como o louvor é uma arma poderosa, não assim para fazer a abertura de um culto, não para esperar os atrasados chegarem, mas é uma arma, assim, é algo profético. Sim. Né? O louvor mesmo, senão não a ficava 24 horas no tabernáculo, né? É algo que a gente vai fazer por toda a eternidade. Já pensou? Muitas coisas que a gente faz hoje, a maioria delas não vai ser feito. Mas adoração. Então eu vejo assim, como tenho aprendido assim, como é uma arma mesmo, algo profético para a gente profetizar para nossa vida como igreja, como nação. A gente está vivendo os últimos dias, né? Então eu vejo que essa é uma grande arma que Deus nos dá. E foi uma revelação com o tempo. Foi no começo, eu realmente não tinha noção, eu não tinha a ideia do que significava o louvor. Hoje eu vejo uma arma. Sim, eu vejo como algo que Deus nos deu a graça de ter aqui, o que atrai, né? Deus habita em meio aos louvores, isso atrai a presença de Deus. É muito mais do que música, né? De novo, é a questão do louvor mesmo, aquilo que sai do seu coração. O ambiente apropriado, né? Quantas e quantas experiências a gente teve nessa fase mesmo que eu falei da renúncia. Eu me lembro de o Márcio aqui da reunião de oração, eles faziam momentos de oração com louvor desde as 8 da manhã até as 2 da tarde em jejum. Era tanta glória, assim, eu me lembro de ser realmente transformada, sabe? Quando depois você sai que não consegue nem sentir nenhum sentimento ruim, assim, parece que o coração está anestesiado da presença de Deus. Então eu vejo como experiências, mas é uma caminhada, né? É uma caminhada. É maravilhoso a gente estar junto como igreja, mas o nosso louvor não pode se limitar, né? Somente a esses momentos. Justo. Mas no nosso dia a dia. Perfeito. Bom, Carol, bom demais saber um pouco mais da sua vida. Bom demais, de verdade. Tem coisas que realmente a gente não imaginava, nem... É um choque até pra mim, que já te conheço de longa data, né? Sim. Mas eu agradeço, viu, por você ter aberto esse livro da sua vida pra gente. É algo, como eu falei no começo, é algo que nos gera intimidade. É algo que nos aproxima dos nossos líderes. Paulo, Barnabé e Timóteo, é isso. Eles viviam em comunhão, eles viviam um sabendo da vida do outro. E isso é demais. Eu agradeço de verdade, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar um pouco da minha história. E a glória dele, né? A glória é dele, vale a pena, né, renunciar. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda, né, nessa caminhada. E tem muito mais, né, pra gente viver, tem muito mais pra gente experimentar como filho. Isso que é o privilégio que ele nos dá. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. E você que está nos ouvindo, fica a dica aí. Persista na oração, na adoração. Você é aceito por Jesus. Você adolescente aí que está passando uma fase de ninguém me aceita, não sei o que tem. Jesus te aceita, amém, cara. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvir. Curte aí a nossa página, compartilha esse podcast para abençoar a vida de outras pessoas. Manda aí para o grupo da sua família, manda pro seu cachorro, pro seu gato, manda para todo mundo. E tamo junto, galera. Falou, abraço. Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço.